Um bom dia a todos os ouvintes da palavra de Deus, a palavra do dia. Que a graça de Deus seja cada dia mais abundante em vossos corações. Estarei lendo 2 Crônicas 33, no verso 11, que diz assim: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E ele lhe fez oração e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. E depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gibeon no vale, e a entrada da porta do peixe, e a roda até Ófel, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor, e mandou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Mas ainda o povo sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. O resto dos sucessos de Manassés e a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor Deus de Israel, eles estão no sucesso dos reis de Israel. E a sua oração, como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado e a sua transgressão e os lugares onde edificou altos, e pôs bosques e imagem de escultura, antes que se humilhasse. Eis que está tudo escrito no livro dos videntes. E dormiu Manassés com seus pais e o sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Nós vemos que Crônicas, primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, sempre fala sobre os reis, né? Vamos dar graças a Deus por essa oportunidade de estar lendo a palavra de Deus, que o Senhor nos acordou, né, gente? Graças a Deus, para que a gente venha ter mais um dia de vitória, né? O dia, às vezes, nos presenteia com situações muito precárias, com situações difíceis, né? Com surpresas. É muito difícil mesmo a vida, mas ela se torna boa, alegre, maravilhosa quando nós estamos em comunhão com o Senhor, quando nós oramos a Deus, porque aí a gente pode descansar nossa vida no Senhor, né? Pode reparar que quando nós começamos o nosso dia com oração, é diferente, a gente fica em paz, né? Por mais que aconteça coisas, a gente tem segurança no Senhor, Deus, Jeová, né? Glórias a Jesus. Então, gente, nós estamos aqui diante da palavra, a qual fala a respeito de Manassés, de sua humilhação perante Deus. Gente, meu Deus, a vida de Manassés, o reinado dele, foi muito pesado, gente. Ele andou totalmente na contramão das coisas de Deus.
totalmente. Ele ergueu altos, né? Fez e postou e inclinou o povo a desobedecer a Deus mesmo. Ele foi muito cruel, gente, muito cruel. Ele fez coisas terríveis, sabe? E até induziu o povo à idolatria, erguendo então estátuas, fazendo muitos ídolos para o povo de Israel pecar, né? Para o povo de Judá. E nós vemos então que Deus, chegou uma hora que Deus falou: não, chega, chega. E o Senhor então feriu a Manassés, né, gente? E nós vemos aqui então, que prenderam a Manassés. Quem prendeu Manassés foi o rei da Síria, gente. Essa Síria aí já vem de longe, né? E, e Deus permitiu que Manassés caísse nas mãos do rei da Síria. Quando ele estava entre os espinhais, e o amarraram com cadeias e levaram Manassés à Babilônia, pessoal. Ah, meu Deus, chegou o dia do castigo, do juízo na vida de Manassés, porque conta que ele era muito ímpio, um rei muito sem coração, sem sentimento. Chegou então o seu momento, né? Isso, gente. A gente lê a Bíblia, a gente tem que saber que serve para a gente, né? Porque às vezes a gente vai caminhando aí, fazendo maldades, né? Um caminho de maldades e acha que nunca vai vir a justiça na vida da gente, né? Vai semeando mal, semeando a contenda, vai semeando, vai colher, né? Não colhe, gente? Claro que sim. Se a gente semear coisas boas, nossa vida for uma vida que a gente está semeando só coisas boas, com certeza vamos colher coisas boas, né? Mas a Bíblia é para a gente dar uma olhada aí, ó. É como um espelho para a gente ficar refletindo. Olha, será que como que eu estou, né? Não é verdade? A gente não olha no espelho para ver como que está a nossa carinha, nosso rosto, né? Se tiver alguma coisa assim que a gente acha que tem que dar uma ajeitada, a gente dá uma ajeitada, não é? A Bíblia é o espelho para que a gente venha dar uma olhadinha nas nossas vidas, na nossa alma, para ver se está tudo certinho, se tem alguma coisa que a gente precisa mudar, né? Então está aí, né, gente? Que a gente realmente venha praticar justiça, né? Praticar coisas que venham agradar a Deus, as nossas atitudes, né? E os nossos feitos que venham agradar a Deus. Quantas das vezes Deus toca no coração da gente e diz, olha, não faça isso, não constrói isso, não assina isso. A gente sente lá no coração que não é para fazer, né? E muitas das vezes a gente tem herdado rebeldias, né? Como Manassés, ímpios como Manassés. Deus fala um não e a gente fala, não, vou fazer, Deus. Ah, esses dias eu fiquei muito admirada. Gente, eu fiquei de queixo caído. Eu vou contar para vocês. Olha, eu fui num culto. Fui num culto, né? Ai, tava bonito, sabe? Não conosco aqui na nossa igreja, foi no outro ministério, né? Mas tava tão bonito, uma festança linda. Bonito mesmo, sabe? Muito alegre, muito maravilhoso. Aí um dos homens teve a oportunidade, e eu fiquei boba a hora que ele disse assim: Deus falou para mim não fazer isso, e eu fiz. E ainda ele disse assim, ó,
desobediente, né? Teimosa, né? Ainda teve essa coragem de falar isso lá em cima do altar. Olha, gente, se eu não me engano, já é segundo homem que eu ouço falar isso, sabe? Olha, por isso que a gente tem que estar ligado mesmo, pra gente, olha, é que a gente fica despercebido, né? Mas a gente tem que ficar ligado. Por quê? Porque na hora a gente tem que repreender, né? Não importa se está no altar, não importa onde que está. A gente tem que repreender. Porque a pessoa falando com a própria boca, eu sou desobediente, né? Eu sou teimoso. Deus falou para mim não fazer, eu fiz mesmo, entendeu? Não é assim, eu fiz porque eu caí assim inocentemente. Não, ele disse que fez mesmo. Então, gente, as impiedades, né? As desobediências, aí depois as consequências, gente, é muito grave, né? Porque além de fazer, induz os outros a fazer, entendeu? E Deus nos chamou para obediência, né? Se Deus falar para a gente não fazer tal coisa, a gente não vai fazer, né? Se Deus falar para a gente, você não vai fechar esse comércio, a gente não vai fechar. Se Deus fala para a gente, você não vai fechar esse ministério, a gente não pode fechar, entendeu? Se Deus falar para você, você tem que abrir, você tem que abrir. Mas isso é se Deus falar, entendeu? Porque assim as pessoas hoje em dia, elas fazem coisa que dá na cabeça e depois falam que foi Deus que mandou, né? E às vezes Deus não mandou nada, né? Então a gente tem que saber discernir a voz de Deus, né? E para a gente poder fazer as coisas que venha realmente, dar frutos bons, né? Vimos que Manassés, gente, os frutos dele, ai, não era bom de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum, gente. Um homem cruel, gente, sabe? Nossa, ele fazia muita. Olha, gente, nem dá vontade de falar o que ele fazia, viu? De tanta crueldade que ele praticava, gente. Mas é o seguinte: depois que Deus começou a tratar com ele, o que aconteceu, né? O rei da Síria veio, ó, catou ele estava bem no meio dos espinhos, espinhais, porque talvez ele poderia falar assim, eu vou ficar aqui no meio dos espinhais, quero ver que o rei da Síria vai entrar aqui, vai pegar eu, né? Mas não adiantou nada. Ele escondia ali, né, entre os espinhais, mas amarraram a Manassés com cadeias e levaram ele à Babilônia, né? Mas sabe, gente, o que aconteceu? Ele acordou. Ele acordou para a vida e angustiado, gente. Olha só, quando cai na mão de Deus, a angústia vem. Aí ele acordou. Aí ele viu que realmente ele precisava de Deus. Que até então ele achava que ele era um Deus, né? Que ele podia fazer o que ele queria. Matava e exaltava o que ele queria, tipo Nabucodonosor, entendeu? Até pior, viu? Aí então ele orou a Deus. Aqui está escrito no verso 12, e ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Olha, você viu o que está escrito? Orou ao seu Deus, ao Deus de seus pais. Na verdade, gente, se Deus era Deus dele, por que ele fazia ídolos, né? Na verdade, era o Deus dos pais dele. E aí, naquele momento, o Deus dos pais dele passou a ser o Deus dele, porque ele viu
que ele poderia chorar, pedir, clamar, implorar para os deuses de pedra, de pau, de tudo quanto é coisa, de barro. Ele sabia, no fundo ele sabia que aqueles deuses lá não iam poder livrar ele de nada. E sabe o que ele fez? Ele orou ao Deus dos seus pais. Naquele momento, Deus passou a ser o Deus dele. E angustiado, gente. Então, se na angústia nós clamarmos a Deus, gente, Deus não resiste, ele ajuda mesmo. E não é que Deus ajudou esse ímpio Manassés? Não é que Deus teve compaixão desse homem ímpio, desse rei que fez tantas maldades? Fez oração a Deus. E aí no verso 13 continua, né? E ele fez oração e Deus aplacou para com ele. Tá vendo, gente? Olha que o poder da oração, gente. Deus aplacou aquela fúria, né? E ouviu as suas súplicas e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Olha, gente, tem pessoas que para conhecer Deus precisa passar num aperto, hein? Precisa ser apanhado entre os espinhais, precisa ser amarrado com cadeias para poder conhecer esse Deus. Tem que descer lá embaixo. Quantas pessoas precisam passar pela angústia para poder conhecer o Senhor? Ah, gente, que isso não seja necessário, não é verdade? Olha quantas pessoas sofrem por conta das nossas rebeldias. Quantas pessoas são atingidas por conta das nossas desobediências, do nosso alongamento de Deus, né? Olha que interessante, né? Alongamento. Sabe, hoje em dia a gente não vê isso, né? Mas é muito raro a pessoa se alongar, né? Antigamente tinha muito isso, alongar, né? Sempre eu ouvia, quando era criança, alguém dizia assim, ai, o fulano está alongado. Fulano passou 3 dias longe, nos matos, alongado, né? Então, gente, muitos e muitos se alongam, fica alongado de Deus e acaba então cometendo essas impiedades, né? Passando por muitos estreitos que não precisaria passar, não precisaria. Sabia que tem pessoa que se autodestrói, né? Para quê, gente? Para quê se nós podemos ter comunhão, alegria, né? Podemos ter firmeza no Senhor, andar com o Senhor Jesus, viver uma vida plena. É lógico que teremos tantos problemas, é lógico, estamos na vida aqui na terra. Sempre vai ter alguma coisa, porque ainda o inimigo está solto, porque tem muitas coisas a cumprir, né? Temos aflições, é claro, temos problemas financeiros, temos problemas de muitas sortes de situações, né? Mais importante é ter aliança com Deus, ter comunhão com Ele, orar. Olha como a oração, gente, muda as coisas. Aí ele foi orar, né? Ele foi buscar Deus. Está dizendo aqui no verso 12, né?
que ele, angustiado, orou a Deus. Meu Deus, gente, Deus não suporta a oração de um angustiado, Deus não aguenta. Quando a pessoa ora, né, e chora na presença de Deus, gente, Deus não aguenta, ele muda mesmo a história. Aí então, o que aconteceu? É, ele fez a oração e Deus aplacou e ouviu a súplica de Manassés, gente, apesar de tudo que ele aprontou. Tudo que ele aprontou, gente. Misericórdia. Quando você tiver um tempinho, olha, dá uma olhadinha lá nos livros de reis, de crônicas, tudo, né? E você vai ver o que Manassés aprontou, gente, se você vai ficar de queixo caído. E apesar de tudo isso, na sua angústia, ele orou a Deus e Deus aplacou a fúria para com ele. E ainda, sabe o que Deus fez? Tornou a trazer ele de volta para Jerusalém, ao seu reino. E olha só o que Deus fez. Falou para o rei da Síria, né? Devolve Manassés. Devolve ele. E Manassés voltou para o seu reino. E reconheceu a soberania de Deus, porque eles achavam que eles eram alguma coisa, né? Os reis de antigamente deixavam a soberba entrar no coração e fazer tudo que achava que tinha que fazer. E esqueci que acima deles tinha um Deus, um rei, que era maior do que eles, né? Um governante do céu e da terra, de todas as coisas. E aí então ele reconheceu e conheceu quem era Deus, né? Porque só Deus poderia fazer aquilo, livrar ele da mão do rei da Síria, né? Ah, pessoal, é isso, né? Aí depois disso, sabe o que Manassés fez? Edificou o muro da cidade de Davi e assim foi indo, né? Tirou todos os ídolos e se rendeu ao Senhor, né? Orou na casa de Deus, agradecendo a Deus, né? No verso 15 está escrito, né? E tirou todos os deuses estranhos que ele tinha edificado, todos ídolos, né? E ofereceu para Deus ofertas, ofertas pacíficas, louvor, né? E deu uma ordem para que todos viessem a adorar a Deus, né? Todos os judeus viessem a adorar somente o Senhor, seu Deus. Mandou, está escrito aqui, ó, mandou ajudar que servisse a Deus. Entendeu, gente? Porque ele viu que realmente Deus, é um Deus vivo, não era um Deus que poderia carregar nas mãos, como, né, muitas pessoas já estão carregando, né, um pedaço de pedra, de pau, né, mas o Deus vivo, o Deus que por nós tudo executa, né? Glórias a Deus. Então a gente vê o poder da oração. A oração muda a história, gente. E muitas das vezes as pessoas procuram desabafar com outra que é terrível. Desabafa com outro que é mais terrível. Porque está vendo, né? Mas não desabafa com Jesus, não consegue dobrar o joelhão, né? Não consegue orar a Deus, né? Aí, sabe o que acontece? Quando estiver angustiado na mão do rei da Síria, que simboliza Satanás, que Satanás estiver pisando, fazendo um tapetão da pessoa, pisando na cabeça da pessoa, e aí vai lembrar quem é Deus, né? Por que já não lembra antes de acontecer tantas coisas terríveis? Não é verdade? Por que tem que deixar o rei da Síria destruir? Não é verdade?
Então, gente, a oração evita tantas coisas, né? Deus nos ampara, Deus nos abençoa, Deus é mais nas nossas vidas, né? Glórias a Deus, que você possa ficar com essa palavra, né? Na sua angústia, clama ao Senhor, converta ao Senhor Deus, que Deus é o Deus de verdade, né? Não é Deus de mentirinha, não. Não é verdade? Deus está aí, ó, reinando acima de todos os reis, de todos os governantes, autoridades. Ele é o supremo rei, né? Nosso Senhor Jesus. Fique na paz dele, Deus abençoe seu dia, seu trabalho, que tudo que você colocar suas mãos venha prosperar na presença desse Deus, né? Coloque ele na frente, você vai ver que vai dar tudo certo, né? Você vai vender bastante hoje, muitas pessoas vão comprar suas coisinhas, as pessoas que estão devendo para você vai vir pagar, tá? Muitas coisas boas vão acontecer para você. Coloca o Deus de Israel na sua vida que você vai ver que bênção. O nosso Senhor Jesus Cristo, varão de guerra, né? Que nos dá do teu Espírito Santo. A paz de Jesus Cristo, o justo Cordeiro. Deus abençoe.